é o Ricardo Lais, chegando agora no Expediente Futebol. Não será contra o São Paulo que Domenech Torrent terá Rodrigo Caio à disposição. O zagueiro estava recuperado de um edema ósseo no joelho direito, vinha treinando nos últimos dias, normalmente no Ninho do Urubu, mas sentiu dores na panturrilha. Fez um exame e foi constatada uma lesão muscular no local. Sem o Rodrigo Caio, o técnico rubro-negro tem Gustavo Henrique, Noga e Matheus Tuller para a posição para jogar ao lado do Natan, que deve ser o escolhido para atuar no lado esquerdo da zaga. O meio de campo, os volantes também são desfalques para o jogo contra o São Paulo, Thiago Maia e o Willian Arão, que estão suspensos. O técnico rubro-negro tem o Gerson, mas precisa escolher o seu companheiro ali no meio de campo, na contenção desse setor. E tem os jovens João Gomes e Daniel Cabral. Daniel Cabral que entrou no jogo contra o Atlético Paranaense, fez a estreia dele no time profissional. O Diego Ribas está no departamento médico, seria uma opção para ser escalado ao lado do Gerson. O Flamengo que enfrenta o São Paulo neste domingo no Maracanã, no último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A informação, viu, pessoal, é justamente essa aí, hein? Ô, Rodrigo Bueno, disse que o Domenech Torrent está encantado, está gostando muito do menino João Gomes. E deve ser a novidade no time do Flamengo, já que não vai poder contar aí o Flamengo com a dupla, o Willian Arão e também o Thiago Maia. É o Domenech Torrent apostando mais uma vez na garotada, hein? Nos meninos do Ninho do Urubu. A gente falou do Palmeiras, do Abel, que gosta de trabalhar a base, e eu falei que isso tem que ser relativizado, né? Depende da circunstância. Se você está num time que não tem muita estrela, muito craque e tem muito jogador jovem, claro que você, por necessidade, acaba aproveitando a base. Por necessidade, o Domi chegou a escalar jogadores que talvez ele não contasse para o elenco e deram muito certo, né? Sobretudo o goleiro Hugo, né? Que é a grande revelação desse ano para mim no futebol brasileiro. Fora Natan, que é ótimo zagueiro, Ramon, ótimo lateral esquerdo. O Flamengo realmente está de parabéns pelo trabalho que está fazendo na base, né? Já vendeu uma série de jogadores por valores vultosos nos últimos anos e continua colocando jogadores de grande nível, de qualidade no time principal. Eu até, por exemplo, normalmente eu gostaria de fazer uma experiência nesse time do Flamengo, se eu fosse o Domi, eu gosto de carrossel, né? De botar o Gerson de primeiro volante, do meio para frente, só cara de bom número de gols. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Claro, não dá para contar com todo mundo, o Gabigol não tá legal. Mesmo o Rodrigo Caio, que coisa, né? O Rodrigo Caio voltou a ter muitos problemas de lesão, né? É problema para o Flamengo e para a seleção brasileira também. Mas é um elenco muito qualificado, é o melhor da América do Sul. Então, se tem um treinador, e o Domi gosta de rodízio, né, gosta de variar formações e nomes, ele está muito bem servido, né? Aqui para os padrões brasileiros, ele não, acho que o torcedor flamenguista que no começo criticava, cornetava alguns, né, criticavam o Domi pelo rodízio, até o Zico, né, o Deus rubro-negro, cornetou, dizendo que o rodízio é coisa de churrascaria, a necessidade, casos de Covid, maratona, viagens. O Domi mexeu o elenco e não perde. Terminamos aí o mês de outubro, o Flamengo invicto, com um ótimo aproveitamento. E agora o jogo já vai ser em novembro, mas tudo indica que deve terminar, possivelmente, como a gente estava falando na enquete aí, com esse título simbólico do primeiro turno. O que para o Flamengo, para qualquer time que ganha o primeiro turno, historicamente, a chance de título no final das contas é enorme. Para esse time do Flamengo, que já é o melhor do Brasil, superando tantas adversidades nessas últimas semanas, virando o turno como campeão já é um grande indício de que o bicampeonato genuíno vem por aí. E olha aqui, a gente tem a provável escalação do Flamengo, hein? A gente tem um campinho para apresentar aqui no Expediente Futebol, Flamengo e São Paulo, nesse domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Flamengo sem o Willian Arão e sem Thiago Maia, hein? Mas tem um menino aí que tem tudo para começar jogando, o João Gomes, que entrou, né, contra o Júnior Barranquilla na Libertadores, já debutou nessa equipe principal do Flamengo e tem tudo aí para receber mais uma oportunidade. Tá aí o time, Facincani. E essa escalação aí do Domenech Torrent para esse jogo contra o São Paulo?
Bom, a escalação que promete muita velocidade, inclusive, né? Porque você tem o Vitinho, que é um jogador desse tipo de característica, mesmo jogando pelo meio, como tem sido nos últimos jogos, mas um jogador que é muito mais numa veia ofensiva, atacante do que criativa. Volta o Everton Ribeiro, que não tem tanta profundidade, mas dá a leitura de meio campo necessária para que a qualidade de passe seja muito mais aflorada nessa equipe, junto com o Gerson, que é um cara que sobe sempre muito bem por esse setor central. Quando tem jogado pela esquerda, cai um pouquinho de produção, mas quando se alinha a essa região de meio campo, é um cara muito forte. E o garoto, né? O Gomes, que tem surgido também com muita propriedade da base do Flamengo. A vantagem do Flamengo é que ele tem um padrão de jogo. E quando você tem um padrão de jogo, Calheiros, que foi deixado pela base do Jorge Jesus para o Domi, que faz ajustes na forma do Flamengo jogar, mas não muda, claro, um padrão básico que já foi encontrado, isso dá ao Flamengo uma facilidade muito grande de você testar e encontrar soluções nessas ausências dentro de um elenco que também tem atletas jovens pedindo passagens e atletas que têm se aproveitado muito bem dessa estrutura. O goleiro, o Guneneca, os dois zagueiros, o Nog e o Natan, essa molecada que tem jogado ali para frente. Então, eu acho que o importante é que o Flamengo deixou já um legado que tem sido muito bem trabalhado pelo Domi, agora, claro, na filosofia de jogo dele, mas de atletas que estão entendendo como isso funciona e sem protecionismo. O bom, às vezes, desse rodízio e que foi necessário, eu gosto sempre de uma equipe mais base, você rodando de acordo com alguma outra eventualidade. Mas o bom desse rodízio que foi feito não tem cadeira cativa nessa equipe. E aqueles que estavam achando que tinham esse lugar muito bem acertado pela história do Flamengo, dentro de uma eventualidade negativa que foi o Covid, acabaram tendo de abrir os olhos para aqueles que nem eram cotados e que chegaram com muita personalidade e que hoje já são até cotados para serem titulares ou já são titulares, no caso do goleiro Hugo Neneca. Eu acho que uma das grandes marcas desse trabalho do Domênico, Quesada, a gente tem visto, sim, o Domênico tem feito a característica dele, né, utilizar o elenco do Flamengo, rodar o elenco do Flamengo, mas a gente nota, independentemente do local do jogo, seja em casa, no Maracanã, ou fora de casa, contra qualquer adversário, o Flamengo já encontrou, né? Já se aproxima muito, sem querer aqui entrar em comparação, mas já se aproxima muito com aquele volume de jogo do ano passado, com o Jorge Jesus. E mesmo mudando o time constantemente, a gente nota um padrão. Ou não, Quesada? Não, há um padrão, com certeza há um padrão. E o que chama mais atenção é que, se você conversar com os técnicos, 99% vão apontar o seguinte: eu quero ter aí o 11 titular, né? Quero trabalhar com 11 titular. Tenho 11 titular, aí uso um 12º, um 13º, um 14º, um 15º, um 16º jogadores, né? Trabalho ali com 16, no máximo 17. Não é isso que a gente está vendo com o Domi. Até acho que o Domi rodou muito, mais do que ele tinha na conta, por causa de todos os problemas, principalmente o contágio de coronavírus. Talvez não tivesse mudado tanto. Não mudaria, talvez não mudaria com certeza. E a chance para a base apareceu, Luciano, porque dos titulares muitos estiveram contaminados e quando ele foi apelar para o banco, muitos estavam com coronavírus também. Então ele foi obrigado a pegar a garotada, o pessoal da base, né? Houve um problema e, de uma forma imediata, conseguiu a solução. E aí descobriu-se o seguinte, que o Flamengo tem uma baita de uma base, né? Mas por que funciona no Flamengo e nos outros não? O São Paulo tem uma baita de uma base também, né? Outros clubes brasileiros têm base também. É que quando a coisa está indo muito bem, né? Está organizada, está todo mundo olhando para o mesmo lado, e eu vejo o Flamengo sempre tentando se organizar, olhando para o mesmo lado, fica mais fácil você conseguir encaixar as peças. Aí, óbvio, né? Você tem um goleiro jovem, que a gente já conhece há pelo menos 2 anos e pouco. Há 2 anos ele era convocado para a seleção brasileira do Tite. Ganha oportunidade porque o Alves não pode, o César está com coronavírus, aí entra o moleque e dá conta do recado. Claro que tem a qualidade, óbvio que tem, mas teve também essa abertura para se buscar esses jogadores. E aí, quando a gente abrir a página, né, do livro, abrir o livro com a página de 2020, a gente vai contar essa história.
Flamengo precisou, recorreu à base, a base deu resultado e provocou uma outra situação. De agora o técnico achar que quem tem que ser o titular é o garoto da base. Que quem pode ser o lateral titular é o da base, quem pode ser o volante é o da base, quem pode ser o zagueiro é o moleque da base. Isso realmente é incrível. Mas, repito, só funciona porque tem tudo muito bem organizado. Quando as coisas estão organizadas, você vai encaixando as peças e o mecanismo continua girando. Se fosse num clube que estaria brigando aí pelas últimas posições, a gente não estaria falando isso, a gente não estaria elogiando a base. Ao contrário, a gente estaria falando o seguinte, tá vendo? Tá colocando os moleques aí, vão queimar os moleques agora. Esse não é o momento para colocar molecada, se fosse uma outra situação. Ou seja, está indo tudo muito bem. Eu não quero exagerar aqui não, mas eu acho que o Flamengo só perde para si mesmo. Só se acontecer alguma coisa muito ruim lá dentro para perder esse foco. Ou seja, o Flamengo é favorito para ser campeão brasileiro, no mata-mata um pouco mais de equilíbrio, mas eu continuo vendo o Flamengo como um grande favorito na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Elenco não falta, Luciano. Agora, a gente lembra aqui que no ano passado, aquele Flamengo, né, do Jorge Jesus, não conseguiu vencer o São Paulo, hein?